O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para ajudar o padre a não comer mosquitos, né? Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 31º domingo do tempo comum. E este domingo começamos, um itinerário, uma caminhada, como o Senhor vem nos ensinando a ser santo. O mês de novembro é o mês de nós meditarmos a morte e a santidade. Por isso que nós celebramos no primeiro dia do mês, o dia de todos os santos, ou seja, aqueles que já morreram, mas que já estão diante de Deus. Estes são os santos, não só aqueles canonizados, Os santos são todos aqueles que estão diante de Deus, ou seja, todos aqueles que buscaram esta intimidade tão perfeita com o Senhor, que já se encontram com Ele face a face. E no dia 2, celebramos os fiéis defuntos, ou seja, aqueles que morreram, que também fizeram esta passagem, este encontro, esta intimidade com o Senhor Jesus aqui nesta terra, mas que ainda não estão diante de Deus, mas estarão em breve, porque estão no purgatório, fazendo o processo de purificação dos seus pecados. Ou seja, nesse dia nós não rezamos nem por aqueles que estão no inferno, nem por aqueles que já estão no céu. Nós rezamos pelas almas do purgatório, porque os que estão no céu não tem mais razões da gente rezar por eles. E aqueles que estão no inferno, da mesma forma, não tem mais razões de rezarmos por eles, porque eles decidiram estar aí. A vida que tomaram, que decidiram seguir neste mundo, fez com que eles desejassem, portanto, o inferno. O inferno é um ato de amor e liberdade de Deus. Deus ama tanto o ser humano que não obriga a ficar com ele, não obriga que o ser humano fique com ele, é desejo de Deus. Ele é um Deus ciumento, mas um Deus ciumento não aos moldes que nós achamos, que hoje um rapaz, uma moça que ama muito o seu namorado, a sua namorada, por supostamente amá-lo demais, vai lá e mata ele porque não aceita que não fique longe da pessoa. É diferente. Exatamente por amar demais, eu quero tanto o bem desta pessoa, que tudo bem se ela não quiser ficar comigo, tudo bem se ela quiser ficar distante. É um ato de liberdade,
não é? Assim Deus também tem para conosco. Ele deseja muito que estejamos com Ele, mas se essa pessoa não quer estar com Ele, é a escolha dela, é desejo dela. Ele sabe certamente qual é o melhor para ela, mas se ela desejar o pior, fazer o quê? Paciência. Ele não pode fazer nada além de lamentar, se nós pudéssemos usar a palavra para Deus, né? Pois bem, é por isso que nesse dia, e percebendo este desejo de Deus também para conosco, para que sejamos santos, como o Pai do céu é santo, para fazermos esta experiência e vivermos esta intimidade com o nosso Deus, é que as passagens, já há um tempo, né, mas especialmente esta, nos ajuda a perceber como temos caminhado. E aí vem aquela pergunta: é impossível para nós amar o que não conhecemos? Eu gosto sempre de usar este exemplo com aquelas pessoas que às vezes vêm confessar, né? E às vezes apresenta alguma situação, alguma dificuldade em viver a santidade, seja ela em qualquer ordem dos 10 mandamentos. E aí geralmente eu pergunto, tá, mas se eu perguntar tal coisa para você, você consegue me dizer por quê? Por exemplo, a gente sabe que roubar é pecado. Mas se eu perguntar por que é pecado, a gente sabe a razão, a gente sabe o motivo que isso é pecado. Esse é mais fácil, né? Falar assim, olha, a gente está lesando o outro, eu estou pegando aquilo que não é meu, né? Enfim, eu posso ir colocando algumas coisas. Mas tem outros pecados que a gente não sabe nem por que é pecado. E por isso a gente insiste no erro. Por isso a gente insiste no pecado, em manter-se no pecado. Agora, se eu começo a buscar saber as razões, se eu começo a buscar entender os motivos que aquilo é pecado, eu começo a mudar de vida, eu começo a perceber que, olha, isso é melhor para mim mesmo. Realmente é bom que eu me afaste dessa situação, que eu me afaste desta prática ruim e má. E aí nós vamos verdadeiramente amando a Deus, porque aquilo que Ele decretou é melhor para nós. Por isso, irmãos e irmãs, nós não conseguimos amar aquilo que não conhecemos. Um outro exemplo que eu dou, geralmente para os jovens, né, eu falo assim, você não consegue, por exemplo, amar a dona Salma. Não consegue, porque você nem conhece ela. Mas eu a amo, porque ela é minha mãe. Percebe? Eu assim como talvez eu não ame a sua mãe, porque eu nem a conheço, como que eu vou amá-la? Percebem? Nós precisamos conhecer para assim conseguirmos amar. E é por isso que a pergunta deste mestre da lei é importante, né? Só contextualizando, um pouquinho antes, alguns fariseus e saduceus colocaram Jesus à prova, né? Estavam fazendo perguntas para tentar passar a perna nele, de alguma forma, pegá-lo no pulo do gato, né? Acontece que Jesus respondeu com grande inteligência. E aí o mestre da lei falou, poxa, tem algumas coisas que eu fico confuso sobre a lei de Deus. Porque, minha gente, quando tem muitas coisas como prioridade, nada é mais prioridade, né? Se eu coloco muitas coisas na minha vida como prioridade, eu começo a não fazer nenhuma delas. É por isso que lá no livro Imitação de Cristo, tem uma coisa que diz assim, lá em algum momento diz assim, busque vencer um pecado por vez. Porque se eu tenho uma prioridade, é vencer esse pecado, eu vou vencer, com a graça de Deus, obviamente. Agora, se eu fico tentando vencer tudo ao mesmo tempo, né? Começo a dividir a minha atenção, eu começo a não dar conta de nenhum deles. Assim também na santidade, assim também na oração. Você consegue, por exemplo, a gente às vezes tem dificuldade para ler um livro, né? Mas imagina que você tem e deseja ler. É mais fácil você compreender lendo um livro ou lendo 15 ao mesmo tempo. Obviamente, se você priorizar você vai ler mais rápido, vai absorver mais rápido, né? Vai entender mais rapidamente aquilo ali e não vai haver aquela confusão generalizada, porque tem muitas coisas priorizadas. Assim como a gente não consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, não é?
tantas coisas, tantas situações, porque a gente não pode colocar tantas coisas como prioridade. Focamos em algo e este algo precisa então aí sim ser priorizado. E aí, naquele momento tinha mais de 600 decretos, 600 leis. Gente, se eu perguntar para você, você decorou os 10 mandamentos da lei de Deus que tem um mês que o padre está pedindo? Você já aprendeu? Imagina decorar mais de 600, é 630 alguma coisa que tinha na época. Já pensou? Não dá conta. O mestre da lei, que era aquele que ensinava, que interpretava a lei, não é isso? Estava com essa dificuldade. Qual é a principal? Qual é aquela que eu não posso perder de vista? Qual é aquela que, se eu me esquecer, todas as outras não fazem mais sentido? Todas as outras vão ralo abaixo, não tem mais razões de eu fazer. Um exemplo disso, né? Se eu me esquecer as razões pelas quais me levantei cedinho, num domingo, se eu me esquecer as razões pelas quais, o dia que eu poderia estar em casa, se eu me esquecer as razões pelas quais eu abandonei, né, visita, falei que é para chegar só depois, que eu deixei os afazeres de casa, que eu deixei, não sei, as razões pelas quais você está aqui agora, se eu me esquecer as razões, daqui a algum tempo você não está mais aqui. Qualquer coisa começa a não fazer mais sentido. Então, o padre falou alguma coisa que eu não gostei. Mas se eu for na missa eu vou encontrar fulano, beltrano que eu não quero ver. E aí tudo vai se tornando razões e motivos para não estar aqui. Porque se esqueceu o principal, se esqueceu a razão pela qual você está sentado aqui. Porque levantou-se mais cedo, porque você deixou isso, porque você abandonou aquilo outro, porque poderia ter feito tal coisa, não é isso? A razão pela qual você está aqui está na resposta de Jesus à pergunta do mestre da lei. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Perguntou o mestre da lei a Jesus. E Jesus responde. E aí, gostaria de fazer com que você perceba isso. Será que esta é a razão pela qual eu estou aqui? Porque se não for, querido irmão e irmã, ela precisa ser. Ela precisa ser. Senão, daqui qualquer situação você se esquece. Qualquer motivo você abandona. Qualquer coisa você não quer mais. E aí, por exemplo, tem lá na folhinha de confissões, né, aqui da nossa paróquia, tem assim: busquei a Deus e a igreja somente em momentos de necessidade. Quantos e quantos fazem isso, né? Porque buscam simplesmente não estar como prioridade a resposta deste mestre da lei, mas pelo contrário, coloca como prioridade a si mesmo. E minha gente, nós no fundo, quando nos colocamos como prioridade, nós nos esquecemos até de nós. Parece um pouco confuso, mas é disso que o padre está dizendo. Veja, se Deus nos ama inteiramente, de modo completo, a ponto de cruz, Ele nos ama mais que nós mesmos. Por isso que quando nós amamos a Deus, com toda a força, com todo entendimento, de todo o coração, nós começamos também a nos amar de verdade, a nos amar de modo puro, de modo completo, e junto com isso amar também o próximo. Santo Agostinho, no início do livro Confissões, né, as Confissões de Santo Agostinho, diz assim: ó beleza tão antiga e tão nova, eu que te procuravas longe, mas estavas dentro. Ou seja, o que Santo Agostinho está dizendo? Eu que estava procurando o tempo todo a beleza, eu que estava procurando o tempo todo a felicidade, eu que estava procurando o tempo todo a alegria, eu que estava procurando o tempo todo o prazer da vida, longe não encontrei. E aí nós sabemos, né, que Santo Agostinho procurou isso no trabalho, Santo Agostinho procurou isso nos prazeres sexuais,
Santo Agostinho procurou isso em tantas situações depravadas, digamos, né, da sociedade. Procurava longe, procurava fora, achava que era aí, mas cada vez se decepcionava mais, até que permitiu que o Senhor fizesse parte de sua vida. Amando totalmente a Deus, encontra-se a si mesmo. Eu que te procurava longe, mas estavas dentro. Eu que te procurava distante, mas estavas dentro. Eu que te procurava nos outros, mas estava dentro. Eu que te procurava nas coisas, mas estava dentro. Eu que te procurava no dinheiro, mas estavas dentro. É isso que Santo Agostinho está dizendo com este início do poema que inicia lá, a oração que coloca lá em Confissões. E aí, Jesus então nos ensina. O primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro mandamento. Primeira coisa, escutá-lo, conhecê-lo. Eu não amo aquilo que não conheço, então não tem como pedir para o primeiro mandamento ser amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não, esse está vinculado em conhecê-lo. O amar a Deus sobre todas as coisas está vinculado a ouvi-lo, a conhecê-lo. Como que você quer que a sua vida esteja em consonância com Deus, esteja em intimidade com Deus, se você não busca nem conhecê-lo? Como que a gente vai ter essa intimidade? Não vai ter, não vai. Minha gente, se nós comermos só bobagem, só porcaria, né? Entenda bobagem assim, só doce, só chips, só coisas assim, né? O jeito que as crianças querem e gostam. Consegue sustentar a vida? Consegue viver bem? Ter um corpo saudável? Não consegue. Como que a gente quer ter uma alma saudável, uma consciência sadia, se nós não nutrirmos com bons nutrientes da fé, da esperança, da caridade, da prudência, da fortaleza, os dons do Espírito Santo? Se a gente não coloca estes nutrientes em nossa vida, como que nós vamos nutrir, manter a nossa alma, a nossa consciência saudável? Não vamos dar conta, não vamos conseguir. É impossível. Encher o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, os nossos corações de porcaria e achar que a nossa alma vai para o céu. No céu não entra porcaria. É para isso que passa no purgatório, inclusive, né? Mas o purgatório não é para tirar pecados, viu? O purgatório é para tirar resquício do que o pecado deixou. O padre já explicou uma outra vez, lembram-se? Imagina que a nossa vida é uma folha de papel em branco, sem linha, sem nada, né? Uma folha. E aí, conforme nós vamos pecando, a gente escreve alguma coisa ali nessa folha. Imagina com um lápis 6B da Faber-Castell, por exemplo, conhecem? É um pouquinho mais grosso, geralmente usam, os desenhistas gostam de usar ela para fazer os desenhos, né? E fazer aqueles esfumaçados assim. Eu sei disso porque eu trabalhei em papelaria por 2 anos, né? Antes de entrar no seminário. Pois bem, imagina que fez ali, e a gente está escrevendo os nossos pecados como se fosse com um lápis semelhante a esse. E se você aperta um pouquinho mais, ou seja, se o pecado é um pouquinho mais grave, né, fica um pouco mais difícil depois para apagar. Mas é possível apagar. Como que a gente apaga, gente? Com o sacramento da confissão. A confissão a gente vai lá e apaga. Só que a folha fica perfeitinha? Fica? Sim ou não? Não. Fica ali pelo menos a marca, né? Ou pode ser que se escreveu muito forte, vai ficar até um pouquinho do preto do lápis. Não tem como apagar totalmente. Não tem. Como? Em que lugar que nós vamos apagar esta escrita? Porque no céu só entra como uma folha perfeitinha, de novo, no purgatório. Ou seja, aquele que já está arrependido, que já se confessou, aí sim
entra no purgatório para tirar os resquícios que o pecado deixou. Isso é o purgatório. Agora, se você acha que você pode escrever a tua vida inteira nessa folha, né, e chegar no purgatório lá bem bonitinho para tentar apagar, filho, já era. Você decidiu por livre vontade ir para o inferno. Por livre vontade. Você não quis em nenhum momento se confessar, se arrepender, se converter. É por isso que a gente está aqui hoje. Tem gente que fala assim: agora eu me converti a Jesus. Será? Minha gente, a conversão é diária. Todos os dias eu tenho que acordar e falar assim: hoje eu tenho que ser mais de Deus, hoje eu tenho que olhar mais a Deus, hoje eu tenho que manter mais meus olhos fixos em Jesus, porque senão eu me perco. Vós que estáis de pé, cuidado para não cair. Tem gente que acha que é porque está vindo na missa dominicalmente, ou até diariamente, reza seu terço, faz isso e aquilo, mas eu jamais vou cometer tal pecado, jamais eu farei tal coisa. Vai nessa. Se a gente perder de vista o ponto que nós saímos e para onde vamos, nós vamos perder, e podemos sim fazer, somos capazes sim de fazer pecados graves. E aí então, por isso que o primeiro mandamento está vinculado ao ouvir a Deus. O judeu até hoje reza de manhã, ao meio-dia e no fim do dia esta oração: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Erra. Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Erra. Escuta, Israel, o Senhor é o vosso Deus, um é o Senhor é um. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós não fizermos esta experiência de percebermos e permitirmos que o Senhor seja um em nossas vidas, ou seja, eu não sou Deus, ou seja, o padre não é Deus, ou seja, fulano não é Deus, Beltrano não é Deus, o dinheiro não é Deus. Se eu não fizer esta experiência, ou seja, se eu não conhecer o verdadeiro Deus, como que eu vou amá-lo? Como que eu vou segui-lo? Como que eu vou fazer a experiência com Ele? Semana passada, no sábado, nós tivemos o sacramento da confirmação dos adultos aqui em nossa paróquia, não é isso? Você viu certamente, né, aquela fotografia que o padre postou, e que bonito. E muitas pessoas, algumas participaram no sábado e no domingo, e falaram: padre, no sábado foi muito mais bonito, não escutei nada, mas fez com que a gente tivesse a atenção na única coisa que importasse, seja no momento do sacramento da confirmação, seja na Eucaristia. Estava tudo apagado, então nada nos desviava o olhar da única coisa que importa, daquilo que estava acontecendo na missa. Talvez nós precisamos disso. Ontem inclusive eu postei, né? Tirei uma foto de uma velhinha que eu estava dentro do quarto, que eu acendi porque estava faltando energia, e eu pensei e refleti exatamente isso. A falta de energia faz com que a gente perceba a necessidade de observar, de colocar como prioridade aquilo que realmente importa. Quando falta energia, a gente vai iluminando aquilo que a gente precisa, só aquilo que importa, só aquilo que nós precisamos naquele instante, né? Se a gente precisasse aqui à noite ou coisa assim, a gente ia colocar uma luzinha somente aqui para a gente conseguir enxergar. É só aquilo que importa, não precisa enxergar mais nada. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter uma escuridão para as coisas do mundo, porque já estão nas trevas, viu? Já estão nas trevas. Nós precisamos agora colocar faroletes para focar a nossa visão somente naquilo que realmente importa, só em Deus. E aí então Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus coloca tudo isso como um mandamento. Olha só, não existe outro mandamento maior do que estes todos
é um mandamento. Se eu percebo a necessidade de ouvir a palavra de Deus, eu vou permitindo que ela adentre no meu coração, ela habite em mim. Se ela habita em mim, eu começo a amar a Deus. Se amando a Deus, eu começo a amar a mim mesmo. E amando a mim mesmo, eu começo a amar também o irmão e a irmã. É automático, é um caminho. É impossível não fazer este caminho. Por isso, eu preciso permitir que o Senhor fale à minha vida, fale ao meu coração. E por isso, nós precisamos estar com atenção à palavra de Deus, nós precisamos nos silenciar. Tem gente que fala assim: padre, eu não tenho tempo de rezar. Eu não tenho tempo. Mas, gente, rezar um terço dá 20 minutos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo. 20 minutos. Eu tenho certeza que você gasta mais de 20 minutos no seu WhatsApp. Tenho certeza que você gasta mais de 20 minutos no YouTube. Eu tenho certeza que você gasta mais de 20 minutos no Instagram. Eu tenho certeza que você gasta mais de 20 minutos na novela. Eu tenho certeza que você gasta mais de 20 minutos com coisas que não são prioridade. Não são prioridade. Lembra que o padre falou? Se a gente coloca com muita coisa como prioridade, nada mais é prioridade. Nada mais. E aí, vem, já encerrando a homilia, percebam, depois de ter escutado isso, o mestre da lei disse a Jesus, veja, Jesus não pediu a prova real para ele. Agora prova, se você entendeu bem o que eu estou dizendo, fala para mim de novo. Não pediu nada disso. Mas aquele que escuta a palavra, aquele que começa a amar a Deus sobre todas as coisas, percebendo que Ele é o único Deus, começa a amar a si mesmo e amar o irmão, esta palavra cresce na sua vida. Como que nós sabemos disso? Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Ele está repetindo o que Jesus falou. Isso aqui Jesus disse. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, também Jesus disse. E amar o próximo como a si mesmo, também Jesus disse. Mas olha aqui o acréscimo da palavra: é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. O que ele está dizendo? Não adianta penitência, não adianta vir na missa, não adianta fazer isso e aquilo, não adianta tantas coisas se eu não escuto a palavra, se eu não percebo que Deus é o único Senhor, se eu não percebo que eu preciso amar a mim mesmo e ao próximo como Jesus me amou, se eu não perceber tudo isto, se eu não observar tudo isso, de nada adianta sacrifícios, holocaustos, penitências, abstinências. Agora, se eu percebo tudo isso, aí o sacrifício não é tão sacrifício assim, não é? Não tem tanto sacrifício acordar no domingo de manhã. Há um sacrifício, mas não é tão pesado como para outros, né? Quando eu percebo tudo isso, as coisas vão fazendo mais sentido. Aí, no começo, eu talvez venha à missa, mesmo sem vontade, chateado, né? Estávamos sem energia um pouquinho antes de começar a celebração, né? E alguns talvez decidiram por não vir. Não tem energia, nem vai ter mesmo, não vou escutar nada que o padre vai falar mesmo, não é? Irmãos e irmãs, nós precisamos ter esta atenção, esta unidade com Deus. Peçamos, portanto, a necessidade de ouvi-lo, de percebê-lo, de amá-lo e, com isto, tudo aquilo que Ele ama, e Deus ama a cada um de nós, e Deus ama também os irmãos e irmãs, Deus ama a sua criação, não é? Se o pai, a mãe escuta MPB, a criança que mora em casa, muito provavelmente goste também de MPB ao passo que ela vai crescendo. Se ela escuta o tempo todo funk, ela vai começar a gostar do funk,
Do que nós temos gostado? Será que temos nos colocado como filhos de Deus verdadeiramente? Se nós somos filhos de Deus, temos que começar a amar, a gostar aquilo que Deus gosta, porque filho de peixe, peixinho é. Ou seja, filho de Deus tem que se fazer como Deus, semelhante a Ele, ser santo, como o Pai do céu é santo. Vamos ficar em pé e professar a nossa fé.